Olá pessoal, tudo bem? Alguns de vocês devem ter perdido seu tempo e visto esse programa da Globo News, em que esses jornalistas fazem uma análise das relações entre Brasil, Estados Unidos e China e concluem com esta pérola. O Departamento de Estado americano teria dito a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo que os planos mudaram e que por causa da China, agora o país precisaria negociar com o Brasil. Eles nem foram recebidos pelo órgão, diz essa nota mequetrefe. Essa papagaiada mostra que esses jornalistas não entendem absolutamente nada de política externa e muito menos de comércio internacional. Isso aí que vocês viram sequer pode ser chamado de análise. Uma torcida, um wishful thinking, para não chamar de fake news. Estou evitando processos. Mas vamos dar uma colher de chá para essa turma e mostrar por que essa torcida aí não resiste a uma análise estrutural básica. Se você analisar, você vai ver que as pautas de exportação do Brasil e da China para os Estados Unidos revelam modelos produtivos, escalas, funções completamente distintas nas cadeias globais de valor. O comércio brasileiro e o comércio chinês com os Estados Unidos não competem no mesmo espaço econômico. Por que isso acontece? Porque o Brasil é fornecedor periférico de insumos e commodities. A China é núcleo manufatureiro e é integrada à base tecnológica do consumo americano. Então vamos aos números. A China exportou para os Estados Unidos em 2024 cerca de 525 bilhões de dólares. Isso é mais de 12 vezes o valor exportado pelo Brasil. 12 vezes. Isso por si só já mostraria impossibilidade de o Brasil substituir a China, porque o total global das exportações brasileiras foi de 337 bilhões de dólares. Ou seja, as exportações totais do Brasil para todo mundo foram cerca de 188 bilhões de dólares a menos do que as exportações chinesas só para os Estados Unidos. Mas os dados vão muito mais além. A estrutura dessa pauta de exportações da China para os Estados Unidos é quase inteiramente industrial. E ela reflete a posição chinesa como uma grande plataforma global de manufatura. Então, vamos olhar essa tabelinha aqui. Em termos de participação de equipamentos eletrônicos e elétricos, 126 bilhões de dólares. Nós temos aí máquinas e aparelhos mecânicos, móveis, artigos domésticos, temos brinquedos, artigos de lazer. Ainda temos plásticos e químicos industriais com 24 bilhões de dólares. Então, você vê aí que mais de 80% das exportações chinesas para os Estados Unidos correspondem a bens manufaturados de média ou alta complexidade tecnológica. E o que é que isso significa, pessoal? Bom, trata-se de produtos finais destinados ao consumidor americano ou de componentes industriais sem substitutos próximos na escala e na eficiência chinesa. Isso é muito importante. Além disso, a estrutura exportadora chinesa ela é profundamente verticalizada. Isso significa que grande parte dos produtos incorpora matérias-primas de terceiros países, inclusive do Brasil, mas ela é finalizada em território chinês e aí você consegue adicionar, consegue colocar valor agregado, né? Então, essa densidade industrial é o que sustenta a centralidade da China nas cadeias produtivas dos Estados Unidos. Não é apenas o baixo custo de produção, mas principalmente a capacidade de coordenação logística, tecnológica e de fornecimento contínuo. Mas agora vamos dar uma olhada na pauta brasileira. O Brasil exportou para os Estados Unidos, em 2024, cerca de 41 bilhões de dólares. Isso aí é um valor inferior ao que a China movimenta apenas em eletrônicos para os Estados Unidos. E a composição dessa pauta, ela ilustra a natureza primário exportadora da economia brasileira, que ainda é muito dependente de recursos naturais e possui setores de baixa e baixíssima elasticidade tecnológica. Então, analisemos aqui, vamos olhar. Combustíveis, minerais e petróleo, 20%, ferro e aço, 14%, aeronaves e partes, com grande destaque para a Embraer. Temos aí máquinas e equipamentos, 7%, alimentos e bebidas, como café, carne, suco de laranja, 12%. Então,
Você vê aí nessa tabela que cerca de 70% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são bens primários ou intermediários, ou seja, produtos cuja formação de preço é determinada por mercados internacionais, não por diferenciação produtiva. Mesmo o setor mais sofisticado, o aeronáutico, representa menos de 3% das exportações brasileiras totais e depende de componentes importados que possuem alto valor tecnológico. Óbvio, essa dependência de commodities faz do Brasil um fornecedor substituível, não uma alternativa estratégica à China. O petróleo brasileiro, por exemplo, compete com o de dezenas de países. O café e a carne não têm relevância macroeconômica para os Estados Unidos, embora, claro, apresentem certos impactos para o consumidor final, o consumo doméstico. Mas a escala, o volume e o tipo de produto são simplesmente incomparáveis. Mas agora, vamos dar uma olhada na questão da sobreposição de pauta. A análise setorial das exportações mostra que Brasil e China não competem diretamente no comércio com os Estados Unidos. Esses dados aqui que eu vou colocar são muito importantes e mostram que áreas de sobreposição, quando existem, são residuais. Nós temos aí máquinas e equipamentos, uma sobreposição parcial pequena, que eu vou demonstrar depois por quê. Ferro e aço, que tem a questão de manufaturados e semi-acabados. Produtos químicos e plásticos, temos aí uma pequena sobreposição entre esses setores também. Mas parece que tem muita coisa sobreposta. Não. Vamos olhar essa tabela aqui, que é mais detalhada. Nós temos máquinas e equipamentos mecânicos. Os dois países exportam máquinas industriais e equipamentos para a manufatura. Diferença: a China exporta em grande escala, exportou mais de 92 bilhões de dólares, geralmente de produtos acabados. O Brasil exporta volumes muito pequenos, que são focados em nichos específicos, máquinas agrícolas, partes aeronáuticas e outros, relativo a veículos e partes. Os dois países vendem veículos e componentes, mas a China exporta principalmente carros, veículos e carros elétricos. O Brasil exporta partes de aeronaves e partes de automóveis convencionais. Produtos metálicos como ferro, aço, alumínio, também os dois países exportam, mas o perfil é diferente. O Brasil foca em semi-acabados. A China já exporta os produtos manufaturados, como as chapas, tubos e fios. Mesma coisa ocorre com plásticos e produtos químicos. Existe aí uma sobreposição parcial, mas a China é líder global em manufatura de plásticos. O Brasil exporta volumes bem menores e ligados especificamente ao setor petroquímico e embalagens. Mesma coisa acontece com equipamentos industriais. Ambos exportam para cadeias industriais americanas, mas a China fornece componentes eletrônicos e mecânicos. O Brasil fornece insumos e materiais. Ou seja, se você analisar detidamente, você vai ver que a sobreposição real representa menos de 10% da pauta total de ambos os países. Agora, mais importante do que o valor é o papel desempenhado. A China fornece produtos finais, componentes eletrônicos, máquinas completas. O Brasil fornece matérias-primas, insumos metálicos e combustíveis. Em outras palavras, se pudéssemos generalizar, a China abastece o mercado americano. O Brasil abastece alguns segmentos da indústria americana. Agora, para não deixar a menor sombra de dúvidas disso que eu estou falando, eu vou colocar isso tudo para você em forma de gráficos. Veja, analise aqui e tire as suas próprias conclusões. Então, aqui está o gráfico comparando as exportações da China no Brasil para os Estados Unidos no ano passado, dividido em bilhões de dólares por categorias. Dá para você ver claramente que a China domina os setores de eletrônicos, máquinas e bens de consumo, e aí se incluem vestuários e brinquedos. O Brasil se destaca aqui dentro desse espectro bastante reduzido, é só você observar, em combustíveis, aços e alimentos. Não é que supera, mas tem um certo destaque. A sobreposição real entre máquinas, aço e químicos é bastante modesta.
o que reforça que os dois países têm papéis complementares e não concorrentes diretos no comércio com os Estados Unidos. Agora, resumindo tudo aí, todos esses dados, você vai entender que a diferença de escala é estrutural e ela impede qualquer cenário plausível de substituição brasileira da China no comércio com os Estados Unidos. Vamos olhar para esses dados aqui. Vocês vão ver que as exportações da China são infinitamente superiores às brasileiras. A participação dos Estados Unidos na exportação dos países tem uma importância maior para a China. A participação dos países nas importações dos Estados Unidos. As exportações brasileiras representam menos de 2% das importações americanas. E temos aí também a questão da diversificação setorial, que no caso da China é alta e no caso do Brasil muito baixa. Então, todos esses dados indicam que mesmo que o Brasil duplicasse as suas exportações para os Estados Unidos, ainda representaria menos de 10% do comércio Estados Unidos e China. A infraestrutura, a capacidade produtiva, a integração logística, o capital humano exigidos para substituir a oferta chinesa não existem no Brasil, nem podem ser construídos no curto prazo. Além disso, o tipo de produto que os Estados Unidos compram da China, como eletrônicos, semicondutores, bens de consumo, nada disso é produzido em escala significativa no Brasil. E não há, na nossa base industrial, como produzi-los de forma competitiva. Então, meus amigos, a questão da suposta química entre os presidentes de Brasil e Estados Unidos, ela tem alimentado a narrativa de que o Brasil poderia ocupar parte do espaço chinês. Bom, mas isso ignora o básico, o elementar. As cadeias globais, elas não se organizam e reorganizam por afinidade diplomática, mas sim por eficiência econômica. Mesmo que os Estados Unidos desejassem reduzir a dependência da China nesses setores, eles recorreriam antes a México, Vietnã, Índia ou Coreia do Sul, que são países que oferecem escala industrial e integração tecnológica que o Brasil ainda não possui. Porque o Brasil carece não apenas de competitividade, o Brasil carece de densidade industrial, de infraestrutura logística integrada e de políticas industriais coordenadas. A ausência de cadeias de suprimento complexas, ela impede qualquer reposicionamento relevante na conhecida divisão internacional do trabalho. Bom, pessoal, em suma, os dados comerciais e estatísticos factuais apresentados aqui, eles não sustentam a tese de que o Brasil poderia substituir a China como parceiro comercial dos Estados Unidos. Essa é uma comparação estruturalmente equivocada. Os dois países desempenham papéis diferentes. Um é centro manufatureiro global, o outro é um fornecedor periférico de insumos. Mesmo em setores onde há certa sobreposição, a China atua com escala e valor agregado que são incomparavelmente superiores ao do Brasil. A participação brasileira, então, ela é complementar e marginal, ela não é concorrencial. Então, a verdadeira questão não é se o Brasil pode substituir a China, mas porque o Brasil ainda não construiu uma base produtiva capaz de disputar segmentos industriais de maior complexidade. Sem enfrentar esse problema, qualquer discurso de reposicionamento geoeconômico, ele permanece retórico. O país seguirá exportando o mesmo de sempre: minério, petróleo, commodities e promessas ilusórias. Mas talvez o mais importante elemento que se precisa considerar aqui é o de que a aplicação de tarifas contra o Brasil não possui uma lógica comercial. A lógica é política. O tarifaço que foi aplicado ao Brasil deriva das repetidas e reiteradas violações de direitos humanos e das liberdades civis, além da perseguição política perpetrada contra opositores políticos por agentes do Estado brasileiro, e vocês sabem de que eu estou falando. Qualquer que seja a linha que o Estado americano siga, ela vai levar esses princípios políticos em consideração em primeiro lugar. Pois bem, nesse sentido, essa emissora de TV aí, que apresentou essa análise furada, comete pelo menos dois erros crassos.
Primeiro, é o de disseminar narrativas infundadas, sem respaldo político, estatístico, comercial, como essa análise aqui demonstrou. Segundo, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele foi recebido pelas autoridades americanas na véspera do encontro entre Marco Rubio e Mauro Vieira. E ele continua sendo o grande e talvez o único interlocutor brasileiro confiável com o governo dos Estados Unidos, quer essa emissora de TV queira ou não. Bom, eu espero que essa breve análise possa ter te ajudado a compreender um pouco mais o complexo jogo da geopolítica internacional. Então, não caia em conversa fiada. Procure se informar com quem realmente entende do assunto. Porque aqui nesse canal não tem chute, não tem palpite, não tem papo furado. Tem análise séria, fundamentada. Se você gostou, senta o dedo aí no like e compartilhe. Até a próxima!